Juca, e a torcida do Voltou Corinthians... o Lucas, hein? Voltou o Lucas, verdade. E a torcida do Corinthians, na verdade, os associados foram lá e empicharam o Augusto Melo do Corinthians. Pois fizeram muito bem. Digamos que se fosse um jogo de futebol, teria sido uma goleada, 7-3. Do ponto de vista político, não foi uma goleada quando você pensa que 29% dos sócios que votaram, embora um quórum de 2.000 sócios, o que é ridículo que 2.000 sócios resolvam a vida do Corinthians, o que revela a necessidade imperiosa, e não apenas no Corinthians, de separar o futebol do social e ter um regime diferente no futebol, em que o torcedor possa participar e levar a sua voz. Mas quando você pensa que 1/3 dos que votaram pela permanência de um malfeitor que é réu na justiça por furto qualificado, associação criminosa e lavagem de dinheiro, você tem um retrato no Brasil, que de certa maneira é a mesma coisa que você vê, né, no eleitorado brasileiro, que tem 1/3 que reza para pneu, que, enfim, faz das palhaçadas que faz e vota exatamente, e vota da maneira que vota. Isto também se reproduziu no Corinthians. Importante, está fora o senhor Augusto Melo, não pode mais ser candidato a coisa nenhuma, provavelmente será expulso. Decisão que tem de ser tomada também em relação àqueles ex-presidentes que o antecederam e que usaram o cartão corporativo do Corinthians para gastos pessoais. É absolutamente irrespirável o ar com esta gente dentro do clube. Tem que ser postos, ambos têm que ser postos para fora. E uma notícia, uma informação. Há todo o lobby preparado para que haja permanência do senhor Osmar Stabile em nome da pacificação, está fazendo um trabalho direito. Osmar Stabile era o vice-presidente de Augusto Melo. Osmar Stabile foi quem deu vida a Marcelinho Mariano dentro do Corinthians. Era funcionário dele. Não haverá chapa única. Vai ter oposição a Osmar Stabile na hora da eleição indireta pelo Conselho Deliberativo no Corinthians. Esta coisa que está sendo disseminada por aí, de que tudo indica que haverá uma chapa única, é uma avaliação equivocada de quem está reproduzindo isto. O Corinthians haverá um candidato, pelo menos um candidato, contra Osmar Stabile. Essa é a informação que eu tenho. Temos quem, Juca? Tem ideia, especulações do nome de quem é o candidato que pode concorrer? Muito provavelmente Roque Cittadini. Olha lá, hein? Agora, o Lavieri, o Corinthians, tudo bem, virou a página aí, Augusto Melo foi embora e tal, mas o resto continua, tá devendo 2 bilhões. Não, mas contratou o Vitinho, tá tudo é isso que eu ia certo falar. já. E aí, tudo bem? Vambora? Vamos até o dia... Até amanhã. Até hoje que tem que pagar... Dia 11, não é? Até hoje tem que pagar o transfer ban lá, senão... Do Santos Laguna. Do Santos Laguna. Então, esse era o meu ponto. Já virou a barba, legal, então, assim, o Augusto Melo foi embora. O Osmar Stabile, ele, ainda com apenas uma contratação, ele, por enquanto, está no mesmo expediente, como se nada tivesse acontecendo, né? E eu imaginava que ele poderia chegar e falar, não vou contratar, vou diminuir a... Mas não, é a previsão que o Arnaldo disse, né? Passou do Palmeiras, vai dar o jeito de contratar, vai dar o jeito de tentar ficar forte para ganhar a Copa do Brasil. Essa contratação do Vitinho mostra que a preocupação com os 400 milhões de reais de juros por ano, a dívida de 2,5 bilhões e tudo mais, não passa pela cabeça da atual diretoria. Mauro, bom, Corinthians vira a página, mistura os assuntos, porque a galera falando, vocês não falaram do São Paulo, tá, mistura os assuntos. São Paulo não contrata ninguém, tá lá o Belmonte falando. Falamos do São Paulo, sim, que é isso que não falamos do São Paulo? Mas só no intervalo. Um pouco. Arremate, falamos Mauro. do São Paulo, sim, na volta do intervalo. É verdade. Mas fala, Mauro.
Sobre o quê? Sobre o Corinthians ou sobre o São Paulo? Ou Sobre você o que manda? Corinthians, Esse é o eu caminho de acho que cada o Juca falou um ponto muito importante, que é estender essa questão do Augusto Melo a outros maus dirigentes que passaram pelo clube, que construíram a grande dívida, né? Porque ele já encontrou a casa toda arrebentada, ele piorou ainda mais. Mas as gestões anteriores foram tétricas, foram péssimas. E às vezes aparece até dando entrevista, todo pimpão, não sei o quê e tal. Tem quem vai entrevistar esses caras ainda como se nada tivesse acontecido. Quer dizer, tem isso também, né? Isso também acontece. Enfim, e você perguntou de São Paulo. O São Paulo é isso, gente. O São Paulo está com 5 vitórias seguidas no campeonato. Sabe? O São Paulo foi eliminado, acho, para mim, num erro de arbitragem no jogo da Copa do Brasil. Não vejo razão nenhuma para o torcedor do São Paulo ficar incomodado, não. O que falta é o que a gente fala aqui sempre, é o presidente falar, né? E agora, rapidamente, já que você me deu, que eu passou a bola, o Vasco está enterrado no rebaixamento com o Fernando Diniz. Boa lembrança. A situação do Vasco é para ligar um sinal vermelho assim, monstro. E ontem era jogo para ganhar. O Atlético se mobilizou com o jogo com o Flamengo, o Atlético está preocupado agora com a Sul-Americana. Então era jogo para o Vasco se mobilizar e ganhar. E o Vasco não consegue, não faz 3 pontos em casa, está enterrado no rebaixamento. Ou seja, a situação é bem pouco complicada. O retrospecto do Fernando Diniz com o Fluminense, ano passado, né? Antes com o Fluminense, da outra passagem, e com o Atlético Paranaense, quando ele entrou na areia movediça da zona do rebaixamento, ele não conseguiu sair. Outros tiveram que tirar. Ano passado foi o Mano Menezes, que guinchou o Fluminense de lá. O próprio Mano que está empurrando o Grêmio lá para o Z4. Aliás, então, e a vitória do Sport, a primeira vitória do Sport na casa do Grêmio, foi vergonhosa a atuação do Grêmio ontem. Negócio horroroso o jogo do Grêmio. Pode ter novidades hoje na história do Mano. Ô,